Salomão não foi o primeiro rei de Israel, nem o mais amado pelo povo. Ele não construiu o templo de Jerusalém sozinho, nem foi o autor de todos os provérbios e cânticos que levam o seu nome. Ele não era um homem fiel a Deus, nem um exemplo de moralidade. Pois é, essas são algumas das verdades que a Bíblia e a história nos revelam sobre esse rei, que foi um dos mais importantes, mas também um dos mais controversos da antiguidade. Neste vídeo, nós vamos conhecer a sua história incrível, mas também trágica. Vamos descobrir como ele se tornou o rei mais sábio e poderoso de Israel, mas também como ele se afastou de Deus e perdeu tudo o que tinha. Vamos aprender com os seus erros e acertos e ver como podemos aplicar os seus ensinamentos na nossa vida. Vamos lá? A história de Salomão começa antes mesmo do seu nascimento. Ele era o filho de Davi, o segundo rei de Israel, com Batseba, uma mulher que Davi havia tomado de outro homem, chamado Urias. Esse foi um dos maiores pecados de Davi, que lhe custou a vida de seu primeiro filho com Batseba, e também trouxe muitas consequências para o seu reinado. Mas Deus, em sua misericórdia, deu a Davi e Batseba outro filho, que eles chamaram de Salomão, que significa paz. Deus também enviou o profeta Natã para dizer a Davi que Salomão seria o seu sucessor no trono e que ele seria amado por Deus e teria um nome especial, Gedidias, que significa amado do Senhor. Salomão cresceu sob a proteção e a instrução de seu pai, que lhe ensinou os caminhos de Deus e a importância de obedecer os seus mandamentos. Davi também lhe deu conselhos sobre como governar o povo de Israel com justiça e sabedoria, e como construir o templo que ele tanto desejava, mas que Deus não lhe permitiu. Davi disse a Salomão: "Sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor." Quando Davi estava velho e próximo da morte, ele teve que enfrentar uma rebelião de um de seus filhos, chamado Adonias, que se proclamou rei sem a sua autorização. Mas Davi, com a ajuda de Batseba, Natã e outros aliados, conseguiu impedir o golpe e confirmar Salomão como o seu herdeiro legítimo. Davi fez Salomão sentar-se no seu trono e ordenou que todos os líderes e sacerdotes de Israel o reconhecessem como rei. Assim, Salomão se tornou o terceiro rei de Israel por volta do ano 970 a.C., quando tinha cerca de 20 anos de idade. Uma das primeiras coisas que Salomão fez como rei foi ir a Gibeão, um lugar onde havia um altar para Deus, e oferecer 1000 holocaustos, que eram sacrifícios de animais queimados. Deus ficou satisfeito com a devoção de Salomão e apareceu para ele em um sonho, dizendo: "Pede-me o que queres que eu te dê." Salomão poderia ter pedido qualquer coisa: riqueza, fama, poder, saúde, longevidade, vitória sobre os seus inimigos. Mas ele pediu algo que agradou ainda mais a Deus: sabedoria. Ele disse: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo?" Deus ficou impressionado com a humildade e a sensatez de Salomão e lhe disse: "Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dou, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias." Assim, Salomão recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária, que logo se manifestou em um caso famoso que ele teve que julgar. 2 mulheres que moravam na mesma casa deram à luz 2 filhos, mas um deles morreu durante a noite. Cada uma delas afirmava que o filho vivo era seu e que a outra havia trocado os bebês.
Salomão, diante dessa situação, mandou trazer uma espada e disse: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Uma das mulheres, vendo que o rei estava prestes a matar o seu filho, gritou: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Mas a outra disse: não seja ele nem meu nem teu, dividi-o. Então Salomão percebeu qual era a verdadeira mãe e disse: dai à primeira o menino vivo, e de modo nenhum o mateis, ela é sua mãe. E todo o Israel ouviu o juízo que o rei tinha proferido, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão também se destacou por sua capacidade de aprender e ensinar sobre vários assuntos, como ciências naturais, literatura, música, arte e filosofia. Ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, alguns dos quais estão registrados na Bíblia, nos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele também falou de árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. A sua fama se espalhou por todas as nações, e muitos reis e sábios vinham de longe para ouvir a sua sabedoria, trazendo presentes e honras. Salomão tinha um grande projeto em mente: construir uma casa para Deus, onde ele pudesse habitar no meio do seu povo e onde o povo pudesse adorá-lo e oferecer-lhe sacrifícios. Esse era um sonho antigo de seu pai, Davi, que não pôde realizá-lo por causa das guerras que teve que enfrentar. Mas Deus prometeu a Davi que o seu filho Salomão seria o responsável por essa obra e que ele lhe daria paz e prosperidade durante o seu reinado. Assim, Salomão se preparou para cumprir essa promessa e começou a planejar e a organizar os recursos e os trabalhadores necessários para a construção do templo. Salomão fez uma aliança com Hirão, rei de Tiro, que era um amigo de Davi, e que lhe forneceu madeira de cedro e de cipreste, e também operários experientes em cortar e transportar a madeira. Salomão também enviou uma carta a Hirão, pedindo-lhe que lhe enviasse um homem hábil em trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeira, tecidos e tinturas para fazer as obras de arte do templo. Hirão atendeu ao pedido de Salomão e lhe enviou um homem chamado Hirão-Abi, que era filho de uma viúva da tribo de Naftali e que tinha o mesmo nome do rei de Tiro. Hirão-Abi era cheio de sabedoria, entendimento e ciência para fazer toda a obra de mestre. Salomão também recrutou 70.000 homens para levar cargas, 80.000 para cortar pedras nas montanhas e 3.600 para fiscalizar a obra. Além disso, ele contou com a ajuda de 30.000 homens de Israel, que ele enviava ao Líbano em turmas de 10.000 por mês, alternadamente, de modo que cada homem ficava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também preparou uma grande quantidade de pedras lavradas, de madeira e de pedras preciosas para adornar o templo. Salomão começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado, no mês de Zive, que é o 2º mês, 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Ele construiu o templo seguindo o modelo que Deus havia mostrado a Davi e que Davi havia passado para ele. O templo tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Ele tinha um pórtico na frente que tinha 20 côvados de comprimento, correspondentes à largura do templo, e 10 côvados de profundidade. Ele tinha também um santuário interior, chamado de Santo dos Santos, que tinha 20 côvados de comprimento, de largura e de altura, e que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei que Deus havia dado a Moisés. Salomão revestiu o interior do templo com ouro puro e colocou um véu de linho fino, azul, púrpura e carmesim, bordado com querubins, para separar o Santo dos Santos do Santo Lugar. Ele também fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um de 10 côvados de altura, e os colocou no Santo dos Santos, de modo que as suas asas se estendiam de uma parede à outra e cobriam a Arca da Aliança. Ele também revestiu os querubins de ouro. Salomão fez também todo o mobiliário do templo,
como o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição, os castiçais, as bacias, as colheres, as taças e os demais utensílios, tudo de ouro puro ou de ouro fino. Ele também fez o altar de bronze, a pia de bronze e os 10 lavatórios de bronze, que ficavam no átrio exterior do templo. Ele também fez 10 bases de bronze, cada uma de 4 côvados de comprimento, de largura e de altura. E sobre cada base colocou um lavatório de bronze, que tinha 40 batos de capacidade. Ele colocou 5 bases do lado direito do templo e 5 do lado esquerdo, e a pia de bronze em frente do templo, do lado direito. Salomão também fez todas as obras de arte do templo, como as flores, as romãs, as palmas, os leões, os bois, os querubins e os demais ornamentos, que foram feitos por Irão-Abi com muita habilidade e beleza. Ele também gravou nas paredes do templo figuras de querubins, de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro. Salomão levou 7 anos para acabar de construir o templo, e o dedicou a Deus com uma grande festa, que durou 14 dias. Ele trouxe a arca da aliança do tabernáculo, que estava em Sião, e a colocou no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Ele também ofereceu a Deus milhares de sacrifícios de bois, de ovelhas e de cabras, e fez uma oração solene, pedindo a Deus que abençoasse o seu povo, que ouvisse as suas orações, que perdoasse os seus pecados e que cumprisse as suas promessas. Deus respondeu a Salomão, dizendo que ele aceitava o templo como sua casa e que ele abençoaria Salomão e o seu reino se ele andasse nos seus caminhos e guardasse os seus mandamentos. Mas Deus também advertiu Salomão, dizendo que se ele ou o seu povo se desviassem de Deus e adorassem outros deuses, ele rejeitaria o templo e faria de Israel um objeto de desprezo e de escárnio entre todas as nações. Salomão não foi apenas um rei sábio e construtor, mas também um rei diplomático e comerciante. Ele fez alianças com vários reis e rainhas do seu tempo, trocando presentes, cartas e visitas. Ele também estabeleceu rotas comerciais por terra e por mar, trazendo riquezas e produtos de diversas partes do mundo. Ele tinha uma frota de navios que navegava até Ofir, um lugar misterioso que alguns acreditam ser a África, a Índia ou a Arábia, e que trazia ouro, prata, marfim, pedras preciosas, madeira de sândalo, macacos e pavões. Ele também tinha outra frota que navegava com Irão, rei de Tiro, até Tarsis, outro lugar desconhecido que alguns pensam ser a Espanha, a Grã-Bretanha ou a Turquia, e que trazia ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, tecidos, cavalos e mulas. Uma das alianças mais famosas que Salomão fez foi com a rainha de Sabá, um reino que ficava na região da atual Etiópia ou do Iêmen. Ela ouviu falar da fama de Salomão e resolveu testá-lo com perguntas difíceis. Ela veio a Jerusalém com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas. Ela se encontrou com Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em seu coração. Salomão respondeu a todas as perguntas sem deixar nada escondido. A rainha de Sabá ficou admirada com a sabedoria, a riqueza e a glória de Salomão e disse: verdadeira foi a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Então ela deu a Salomão 120 talentos de ouro e muitas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio tão grande quantidade de especiarias como a rainha de Sabá deu a Salomão. E Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, e lhe deu mais do que ela lhe tinha trazido. E ela se virou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Salomão reinou sobre Israel por 40 anos, e nesse tempo ele fez muitas coisas boas, mas também muitas coisas más.
Ele construiu muitas cidades, fortalezas, palácios, jardins, fontes, reservatórios, estátuas e monumentos. Ele também organizou o seu governo, o seu exército, a sua administração, a sua justiça, a sua religião, a sua cultura e a sua economia. Ele trouxe paz, prosperidade, glória e respeito para o seu povo e para o seu reino. Ele foi um rei admirado e temido por todas as nações, mas ele também foi um rei que se esqueceu de Deus e que se deixou levar pelos seus próprios desejos e ambições. A Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, que foi a sua primeira esposa. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, que eram de nações que Deus havia proibido aos israelitas de se casarem, porque elas adoravam outros deuses. E aconteceu que, já velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Salomão edificou um alto para Quemós, abominação dos Moabitas, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Deus ficou irado com Salomão e lhe disse: Porquanto houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos, que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Mas não rasgarei todo o reino. Uma tribo darei a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Deus levantou adversários contra Salomão, que perturbaram a sua paz e a sua segurança. Um deles foi Hadade, o Edomita, que era da descendência real de Edom, e que tinha fugido para o Egito quando Davi derrotou os Edomitas. Ele voltou para a sua terra e se rebelou contra Salomão. Outro foi Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, quando Davi o derrotou. Ele ajuntou homens e se tornou chefe de uma tropa e saqueava a Israel. Ele habitou em Damasco e reinou sobre a Síria, e foi adversário de Israel todos os dias de Salomão. Mas o maior adversário de Salomão foi Jeroboão, filho de Nebate, que era um dos seus servos. Ele era um homem valente e esforçado, e Salomão o tinha posto sobre toda a carga da casa de José, que era a maior e mais poderosa das tribos de Israel. Um dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, encontrou-se com o profeta Aías, o Silonita, que lhe rasgou o manto em 12 pedaços e lhe disse: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Saul, e te darei 10 tribos. Mas ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque eles me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos e para guardarem os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tirarei da sua mão todo o reino, mas eu o manterei por príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, e que guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tirarei o reino e tu darei a ti, isto é, as 10 tribos. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E eu te tomarei e reinarás sobre tudo o que deseja a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel.
E eu afligirei a descendência de Davi por isso, mas não para sempre. Salomão soube que Deus tinha escolhido Jeroboão para ser rei sobre as 10 tribos de Israel e procurou matá-lo. Mas Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Salomão morreu depois de reinar 40 anos sobre Israel e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Salomão deixou um legado ambíguo para a história de Israel e do mundo. Por um lado, ele foi um rei que trouxe muitos benefícios para o seu povo, como paz, prosperidade, glória, cultura e sabedoria. Ele construiu o Templo de Jerusalém, que foi o centro da adoração a Deus por muitos séculos e que simbolizava a presença e a aliança de Deus com Israel. Ele também escreveu livros que fazem parte da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, que ensinam sobre a vida, o amor, a fé e o temor a Deus. Ele foi um rei que recebeu de Deus uma sabedoria especial, que o fez famoso e respeitado por todas as nações. Ele foi um rei que cumpriu a promessa que Deus havia feito a Davi, de que o seu trono seria estabelecido para sempre. Por outro lado, ele foi um rei que cometeu muitos erros e pecados que prejudicaram o seu povo, o seu reino e o seu relacionamento com Deus. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras que o desviaram do culto ao único Deus verdadeiro e o levaram a adorar ídolos e a construir altares para eles. Ele também oprimiu o seu povo com impostos e trabalhos forçados para sustentar o seu luxo e o seu orgulho. Ele também se envolveu em guerras e conflitos com outras nações que ameaçaram a sua paz e a sua segurança. Ele foi um rei que desobedeceu à aliança que Deus havia feito com ele e que provocou a ira e o juízo de Deus sobre ele e sobre o seu reino. Ele foi um rei que causou a divisão de Israel em 2 reinos, o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá, que entraram em guerra e em decadência. A Bíblia faz uma avaliação de Salomão, comparando-o com os outros reis que vieram depois dele. Ela diz que Salomão foi o rei mais sábio e mais rico que já existiu, e que nunca houve nem haverá outro igual a ele. Mas ela também diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e que ele não foi íntegro de coração como Davi, seu pai. Ela diz que Salomão foi um rei que recebeu muito de Deus, mas que também desperdiçou muito do que Deus lhe deu. Ela diz que Salomão foi um rei que teve um começo glorioso, mas que teve um final trágico. Salomão foi um rei que teve uma vida cheia de altos e baixos, de sucessos e fracassos, de bênçãos e maldições. Ele foi um rei que nos ensina muitas coisas, tanto pelo que ele fez de bom, quanto pelo que ele fez de ruim. Ele foi um rei que nos mostra a grandeza e a misericórdia de Deus, mas também a sua justiça e a sua santidade. Ele foi um rei que nos desafia a buscar a sabedoria que vem de Deus, mas também a evitar a loucura que vem do pecado. Ele foi um rei que nos inspira a adorar a Deus com todo o nosso coração, mas também a obedecer a Deus com toda a nossa vida. O que podemos aprender com a história de Salomão? Como podemos aplicar os seus ensinamentos na nossa vida? Como podemos evitar os seus erros e imitar os seus acertos? Essas são algumas perguntas que nós devemos nos fazer e que nós devemos responder. Erre com sinceridade e humildade. Nós devemos nos lembrar de que Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia, para nos instruir, nos corrigir, nos consolar e nos orientar. Nós devemos nos lembrar de que Deus nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, nos perdoar, nos transformar e nos abençoar. Nós devemos nos lembrar de que Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos guiar, nos capacitar, nos frutificar e nos santificar. E deixa eu te falar, se esse vídeo chegou até você, quer dizer que tem uma razão por trás disso? Então deixa o seu like e mostra para Deus que você está aberto para tudo que Ele tem para você. E se você for se inscrever nesse canal, tem uma condição: não quero qualquer inscrito aqui. Se você for se inscrever, é porque você está decidido a ser uma pessoa de fé e que adora ao Senhor. Se você não tem esse nível de comprometimento, não precisa se inscrever. E caso você se identifique, escreva: seja muito bem-vindo, você acaba de se tornar um cidadão do Telmundo.
Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil e edificante para você. Se você quiser saber mais sobre a Bíblia, a história e a fé, continue acompanhando o nosso canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Nós temos muitos outros vídeos sobre diversos temas e personagens bíblicos que podem te ajudar a crescer no conhecimento e na graça de Deus. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixe aqui embaixo que nós vamos responder com todo o carinho. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!